Olá, pessoal. Então, nós vamos aqui para mais uma aula, né? Nós estávamos trabalhando, né? Estamos trabalhando ainda com função de segundo grau, né? Função de segundo grau. A gente já trabalhou função de primeiro grau e trabalhamos construção de gráfico de primeiro grau. Agora, nós vamos trabalhar a construção de gráfico com função de segundo grau, tá bom? Lembra que lá na função de primeiro grau, o nosso gráfico era uma reta? Diferente agora da função de segundo grau, que o nosso gráfico é uma parábola, tá? Eu trouxe alguns exemplos de gráfico de função de segundo grau para vocês, tá? Eu trouxe esses três primeiros aqui, ó, que é uma função de segundo grau quando o A é maior do que zero. Então, quando a função é da seguinte forma. Vou colocar um verde aqui para ficar melhor. Ó, vou colocar esses três aqui, ó. Ele representa a função de segundo grau quando o f de x é igual a de x ao quadrado mais b de x mais c, tá? Então, qual a diferença dos dois? Tá vendo que a concavidade da primeira tá para cima e a concavidade do segundo tá para baixo? Então, quando o a é positivo, quando o a é maior do que zero, a concavidade da minha parábola, ela vai estar para cima, tá vendo? Agora, quando eu tenho uma função de segundo grau, que é f de x igual a menos a de x ao quadrado mais b de x mais c, aí a minha concavidade, ela vai ser para baixo. Por quê? Porque o a é menor do que zero. E aqui eu tinha um a maior do que zero. Tá vendo a diferença? Então, não se esqueça, a primeira coisa que a gente olha no gráfico quando a gente vai construir, e é uma função de segundo grau, é se a sua concavidade é para cima ou se ela é para baixo, tá? Para ela ser para cima, o a ele tem que ser positivo, ele tem que ser maior do que zero, tá? Para ela ser para baixo, o a tem que ser menor do que zero, que aí a minha concavidade vai estar para baixo. Então, esses são alguns exemplos de gráfico de segundo grau que eu trouxe para vocês. Não se esqueçam, se o a é maior do que zero, a parábola vai estar para cima. Se o a é menor do que zero, a parábola vai estar para baixo, tá ok? Então, vamos lá para construir o nosso gráfico. Como que a gente vai construir o nosso gráfico, tá ok? Para construir o nosso gráfico, nós precisamos de 4 pontos, certo? 4 pontos a gente precisa para construir o nosso gráfico, tá ok? Que é x', x duas linhas, ou x1 e x2. Érica, como é que eu encontro o x' e o x duas linhas? Vocês lembram lá quando a gente usava a fórmula de Bhaskara? Qual que é a fórmula de Bhaskara? Vocês lembram? Hein? Para a gente encontrar x' e x duas linhas, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, certo? Então, para mim encontrar esses dois pontos aqui, deixa eu colocar de outra cor. Desculpa, para mim encontrar esses dois pontos aqui, ó, eu vou usar a seguinte fórmula. Primeira, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E a segunda fórmula, que é onde eu chego no final, que eu chego no x' e x duas linhas, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2a. Nesse daí eu encontro dois pontos, certo? O segundo ponto que eu vou encontrar é o ponto C, tá? O ponto C é o mais fácil, ele já vem na fórmula. Se ele não aparece na fórmula, ele é zero, certo? Então, o ponto C é aquele que vem sozinho, né? Sem coeficiente. Então, ele é o ponto C. E na verdade, o terceiro ponto, né? 1, 2 ponto, terceiro ponto, quarto ponto. O quarto ponto é o vértice. O vértice, a gente vai utilizar fórmulas novas. Para encontrar o vértice, eu uso a seguinte fórmula. Eu vou precisar de 2 pontos para encontrar o vértice. O ponto X do vértice e o ponto Y do vértice. Para mim encontrar o ponto X do vértice, eu utilizo a fórmula menos B dividido por 2A. E para encontrar o Y do vértice, eu vou usar menos delta dividido
por 4A. Tá? Então, pessoal, vocês vão precisar dessas fórmulas agora, até o final do ano, até o ensino médio, vocês vão precisar dessa fórmula. Então, o que eu falo? Aprendam essas duas fórmulas, tá? A primeira fórmula, que é para encontrar x' e x duas linhas, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Depois x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E para encontrar o ponto do vértice, eu tenho x vértice, que é menos b dividido por 2a, e y vértice, que é igual a menos delta dividido por 4a, ok? Eu preciso desses 4 pontinhos para mim fazer a minha parábola, tá ok? Então, eu trouxe 2 exemplos. Vamos lá para o nosso exemplo 1, tá ok? Nós temos no exemplo 1 a função x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, nós temos essa função aqui, certo? Primeira coisa que eu vou olhar na minha função de primeiro grau é descobrir se a parábola ela vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Lembra que para cima o A ele tem que ser maior do que 0 e para baixo o A tem que ser menor do que 0. Se eu não tenho nada aqui, eu tenho quem? 1. 1 tá positivo ou tá negativo? Positivo, não tá? Se é positivo, eu sei que a minha concavidade do meu gráfico vai estar para cima, certo? Para cima. Então, vamos definir aqui o valor de A, de B e de C, certo? O valor de A, se ele não tá aparecendo, eu tenho 1, positivo. Valor de B, o B é o que tá com coeficiente aqui que não tá ao quadrado, então é menos 2. Valor de C, menos 3. Então, lembra aqui que eu falei pra vocês que eu precisava de 4 pontos para mim descobrir, construir o meu gráfico? E um dos pontos era o C. Então, aqui de cara eu já tenho um ponto, que é o C, que é menos 3. Então, aí eu preciso descobrir mais 3 pontos, que é o x', o x duas linhas e a coordenada do vértice, certo? Para mim encontrar. Para mim descobrir o x' e o x duas linhas, eu vou usar a minha fórmula de Bhaskara. Não é a minha fórmula de Bhaskara? Então, eu tenho aqui, fórmula de Bhaskara, eu tenho delta igual b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual b ao quadrado. Quanto que vale b? Menos 2. Então, é menos 2 ao quadrado menos, né, 4 vezes a, quanto que vale a1, vezes c, que vale menos 3. Não esquece de botar entre parênteses, tá? Pra gente fazer o joguinho de sinal. Então, você ter delta igual, vamos lá, menos 2 ao quadrado, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4, certo? Aí, eu tenho aqui o meu joguinho de... Não, menos com menos, ou, desculpa, menos com mais, que eu não tenho nada do lado 1, eu tenho mais, né? Menos com mais, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter delta igual a 4 mais 12, 16. Tem o valor de delta, mas não é isso que eu tô precisando agora, né? Eu preciso do x' e o x duas linhas. Então, a gente continua procurando o valor de x' e o x duas linhas. Aí, eu continuo aqui. Então, eu vou ter x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2a. Certo? Então, eu tenho x igual menos b, quanto que vale b? Menos 2. Então, eu tenho menos da fórmula, parênteses, menos 2, mais ou menos, raiz de delta, quanto é delta? Que a gente descobriu 16 dividido por 2 vezes a, quanto que vale a? 1. Então, eu tenho aqui x igual, né, menos com menos, mais. Não tá aparecendo pra vocês, né? Pera aí. Aqui. Menos com menos, mais 2, mais ou menos, quanto que é a raiz quadrada de 16? 8, né? 2 vezes 1, 2. Aí, agora eu vou resolver o x' e o x duas linhas. X' eu resolvo ele positivo e x duas linhas eu resolvo ele negativo. Certo? Então, vai ser 2 mais 8 dividido por 2 e 2 menos 8 dividido por 2. Então, 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2, 5. E aqui eu tenho 2 menos 8, menos 6, dividido por 2, que eu tenho menos 3. Ok?
Então, eu tenho aqui meu x', vou colocar lá em cima. Meu x' que eu encontrei que foi 5. E o meu x duas linhas, que é menos 3. Ok? E eu falta encontrar quem agora? Minha coordenada do vértice, né? Minha coordenada do vértice, lembra que eu passei a formulazinha aqui pra vocês? X vértice menos B dividido por 2A e Y vértice menos delta dividido por 4A. Então, vamos lá. Vou fazer de outra cor pra gente não confundir aqui. Eu vou fazer aqui embaixo, que aí eu deixo ali em cima pra gente fazer o gráfico e fica melhor. Tá? Então, vamos lá. X vértice, eu vou ter, né, menos B dividido por 2A. B vale quanto? Quanto que vale B? Menos 2, né? Então, eu tenho menos da fórmula, menos 2 dividido por 2 vezes A, que A vale 1. Então, eu vou ter menos com menos, mais, né? Então, vai dar 2, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Certo? Aí, eu tenho minha coordenada B. Minha coordenada Y, né? Do vértice. Então, eu vou ter menos delta, né? Menos delta dividido por 4A. Menos delta. Delta vale quanto que a gente encontrou? 16, certo? Então, vai ser menos 16 dividido por 4 vezes A vale 1. Então, vai ser menos 16 dividido por 4 vezes 1, 4. 16 dividido para 4, 4, né? Menos com mais, menos. Então, vai ser menos 4. Encontrei aqui. Então, a minha coordenada do V, do vértice, vai ser 1 e menos 4. 1 e menos 4. Vai ser a minha coordenada do vértice. Então, o que eu tenho que fazer agora? Construir o meu gráfico. Deixa eu pegar minha régua. Vou construir agora meu gráfico, já que eu encontrei os meus 4 pontos. Então, esse daqui. Né? 1 aqui, 2 aqui, 4 aqui. Certo? Então, vamos lá construir o meu gráfico. A gente já sabe que a concavidade vai estar pra cima. Então, vamos lá construir o gráfico. Aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. Ok? Primeiro, a gente vai colocar o valor de C. O valor de C vai ser quem? Menos 3, não é? C não vai ser menos 3, então eu tenho aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Então, aqui eu tenho C, que é menos 3, e eu tenho C aqui, certo? Aí, quem que eu preciso achar agora? Eu preciso achar coordenada x', que é 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5x'. E x duas linhas, que é menos 3. Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Aqui eu tenho menos 3, que é meu x duas linhas. E aqui eu preciso encontrar a coordenada do vértice, que é 1 e menos 4, certo? Então, vamos lá. Então, para x é 1 e para y é menos 4. Então, meu vértice vai ser bem aqui, que é o meu mínimo, né? O vértice é onde a gente encontra o máximo e o mínimo da parábola, certo? Então, agora eu vou desenhar a minha parábola, que não vai ficar tão bonita assim, né? Que vocês sabem que eu não sou desenhista, né? Mas vamos lá montar nossa parábola. A gente liga os pontos. Então, essa é a nossa parábola, tá? Do exemplo 1. Ok? Agora, nós vamos para a parábola do exemplo 2, tá? Aqui nós temos a parábola do exemplo 2. Lembra que eu falei pra vocês que a primeira coisa que a gente olha
Essa é a nossa parábola, ela vai ter concavidade para cima ou para baixo. Vamos lá ver. Equação de segundo grau, nós temos aqui menos x ao quadrado mais 6x menos 5. O A não é negativo, se ele é negativo, a gente já sabe que a nossa parábola ela vai ser com concavidade para baixo, certo? Então, vamos encontrar aqui, primeiro, o A, o B e o C. O A é quem? Se eu não tenho ninguém aqui, eu tenho 1. Só que vai ser 1 negativo, então eu tenho menos 1. O B, eu tenho, que está acompanhado aqui, 6. E para C, eu tenho menos 5. Então, o primeiro ponto, a gente já tem aqui, que é o C. Menos 5. Certo? Segunda coisa que a gente faz agora, fórmula de Bhaskara. Certo? Segunda coisa, fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. B, delta é igual a quanto que vale B? 6, né? Então, vai ser 6 ao quadrado menos 4 vezes A é menos 1, vezes C, que é menos 5. Então, vamos lá. Delta é igual a 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Então, ficou delta igual a 36 menos 20, que é 16, né? Então, vamos lá. Encontramos o delta. A gente vem para a segunda parte de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2A. X é igual a menos, quanto que vale B6, né? Menos 6, mais ou menos, raiz de delta que a gente encontrou aqui, que é quanto? 16, dividido por 2 vezes A, quanto que é A? Menos 1. Certo? Então, vai ser X igual a menos 6, mais ou menos, quanto que é raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16, 4. Dividido por mais com menos, menos 2 vezes 1, 2. Tá? E agora a gente chega lá no x' e o x duas linhas. X' positivo, x duas linhas negativo, né? A gente usa o menos. Então, vai ser menos 6 mais 4 dividido por menos 2. E aqui, menos 6 menos 4 dividido por menos 2. Menos 6 com mais 4, eu tenho menos 2. Dividido por menos 2. Menos com menos, mais 2 dividido para 2, 1. Certo? Menos 6 com menos 4, eu tenho menos 10. Dividido para menos 2. Menos com menos, mais 10 dividido para 2, 5. Então, já vamos colocar lá. Eu tenho x' igual a 1 e x duas linhas igual a 5. Agora, falta encontrar quem? Meu vértice, certo? Vamos lá para a forma do vértice, as coordenadas do vértice. Eu tenho x vértice igual a menos b dividido por 2a. Então, vai ser menos 6, que é o valor de b, né? Dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Então, vai ser menos 6, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, vai ser menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos, mais 6 dividido para 2, 3. E o y vértice, que é igual a menos delta dividido por 4a. Então, vai ser menos delta. Quanto que vale delta? 16. Então, é menos 16. 4 vezes menos a, vezes a, que é menos 1. Né? Então, vai ser menos 16, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. Então, menos com menos, mais, 16 dividido para 4, 4. Certo? Encontrei aqui a minha coordenada por vértice. Então, a minha coordenada por vértice vai ser x, né? O valor de x que é quanto? 3. E o valor de y, 4. Então, eu tenho 3 e 4. Vou montar o meu gráfico agora.
desenhar o meu gráfico. X e Y. Vamos lá, primeiro, coordenada para C. C eu tenho quem? Menos 5. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, C, aqui eu tenho menos 5. Depois, X linha 1 e X duas linhas 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5, que é o X duas linhas, certo? Aí, eu vou lá encontrar o meu vértice, então, X eu tenho 3 e Y 4. Então, Y eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho mais ou menos aqui 3 no X e 4 no Y. Então, eu tenho o meu vértice bem aqui, que é a coordenada 3, 4. Agora, eu desenho a minha parábola, bonita igual a outra, lógico, né? Então, pra vocês verem. Então, eu desenho a minha parábola aqui. Só ligar os pontos. Pronto. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato.